Como vocês estão? Vamos começar com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Vamos aos detalhes. Vamos começar com esta imagem. Vamos colocar a imagem agora mesmo. Vamos começar com esta imagem de um avião que realmente foi atacado, mas foi atacado por uma pessoa com um machado. Uma forma mais incomum de atacar um avião militar. Nesta ocasião, um homem foi preso no aeroporto de Shannon, na Irlanda, em uma base americana. Um avião militar, C-130 dos Estados Unidos, foi atacado por um homem com um machado, causando danos significativos, de acordo com o que foi relatado. E bem, aí está a polícia chegando nesse momento. O homem, então, com um machado, estava danificando a asa. Bom, supostamente ele causou problemas realmente sérios ao avião. Vamos ver se isso é verdade, mas de início, essa imagem está sendo compartilhada. Vamos também aos detalhes. Como o Estado Francisco, Luiz Lan e toda a comunidade que chega à transmissão ao vivo, obrigado por nos acompanhar. Vamos conferir os detalhes do que acontece no mundo. E de início, bom, uma imagem que me chamou a atenção, que tem me enviado pelas redes sociais, é esta imagem. Não sei se vocês conseguem ver algo estranho aí. Olhem, parece uma espécie, vamos chamar assim, de triângulo formado. Mas enfim, não tem nada aí, supostamente, né? Bem, aqui está o vídeo. Não sei se é algum tipo de formação ali ou o que vocês acham, opinem, por favor, o que está acontecendo, mas isso teria sido compartilhado, supostamente teria acontecido em Toluca. Evidentemente não tem muito contexto sobre esse assunto, então vamos deixar como algo estranho. Simplesmente está circulando nas redes uma espécie de triângulo no céu, né? Uma formação estranha. Destaca-se também a mensagem que Netanyahu publicou em suas redes sociais. Aqui está. A conta oficial de Netanyahu diz o seguinte, já traduzido para o espanhol. Diz Israel, sob minha liderança, continuará lutando contra o regime terrorista do Irã em seus braços. Ao contrário de Erdogan, que os ajuda e até massacra os cidadãos curdos, segundo o que relata Benjamin Netanyahu. Nesta publicação, que por sinal foi feita hoje, 11 de abril, às 1h15 da manhã, ele faz essa publicação no horário, digamos, do México. Bom, outro assunto que chama a atenção é essa imagem. Vamos aos detalhes. É uma imagem que tem chamado bastante a atenção. Segundo relatos, a Rússia havia lançado 3 bombardeios. Isso em Kramatorsk, de acordo com o que foi reportado, 10 pessoas ficaram feridas. Supostamente, eles estão em um cessar-fogo, um cessar-fogo que teria sido anunciado para a Páscoa Ortodoxa da Igreja Ortodoxa Russa. A Rússia lançou 3 bombas aéreas e feriu 10 pessoas. Esse seria o verdadeiro preço das declarações russas sobre cessar-fogo. Vamos ver as reações. Ele já reagiu a esse assunto. Ele disse: que cessar-fogo? Evidentemente, eles não estão cumprindo o cessar-fogo que eles mesmos estabeleceram. Aliás, foram eles que anunciaram o cessar-fogo, foram eles que pediram isso e, bom, é um tema que também chama a atenção. Outro assunto é esta imagem. Esta é uma daquelas imagens de lembrança, imagens em que, bem, lembra-se lá pelos anos 60, sim, em 1963. Uma pessoa no centro da Turquia estava reformando sua casa e, de repente, notou uma abertura na parede. Começou a seguir a rachadura. Ele percebeu que havia uma parede, removeu a parede, percebeu que havia uma passagem e percebeu que lá dentro havia uma cidade subterrânea, havia uma cidade debaixo da terra. Isso já é muito conhecido na história, não é algo que eu esteja contando, mas estamos relembrando. A cidade subterrânea de... Vou dizer que isso está na camada 12, na famosa camada 12. Imagine ter sido o primeiro a encontrar essa cidade como aquele senhor, e que caminhava e havia escadas. Obviamente não era tão bonito. Agora que está tudo iluminado, sem teias de aranha, tudo muito mais bem cuidado, mas naquele momento, imaginem como deveria estar. Cheia de entulho, cheia de teias de aranha, de bichinhos, tudo completamente escuro. E havia túneis e túneis e túneis. Deve ter sido impressionante. Também ter entrado naquele primeiro momento. Bom, outra imagem que chama a atenção hoje é essa imagem de drone que eles fizeram lá na Hungria. Não tenho certeza se eles relatam isso lá em Budapeste. 100.000 pessoas foram às ruas para protestar contra Viktor Orbán. Isso é bom, parte do bom, já que o momento das eleições está chegando. Aliás, uma reviravolta tremenda em que garantem que ele pode ficar de fora.
Viktor Orbán, bem, se isso acontecer, seria um passo para trás para os russos. Outro assunto é que, no momento em que reparem como as pesquisas mudaram quando J.D. Vance chegou à Hungria. Sim, vamos ver se conseguimos ver por aqui. J.D. Vance chegou à Hungria. Aqui já estamos vendo a imagem correta, onde mostra que, ao chegar à Hungria, digamos, o número de pessoas que iam votar em Viktor Orbán caiu. Impressionante. E o outro subiu porque ele veio apoiar Viktor Orbán, mas não gostam dele, não o querem na Hungria. E, bem, assim que ele chegou, começou a mostrar que as preferências caíram. Por quê? Por quê? Bem, as pessoas basicamente não gostam que digam o que elas têm que fazer, né? E principalmente se for um país ou, nesse caso, um líder em quem você não confia, né? Enfim, também é um tema complicado. Outro assunto que também me chama a atenção é o que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, que é um tema sério porque algo está acontecendo. Isso poderia mudar tudo no sentido de que esse suposto acordo poderia ser rompido. Eles não pediram permissão, nem avisaram, nem nada para os iranianos. Supostamente, simplesmente do nada. Enquanto estão fazendo o acordo, os Estados Unidos passam pelo Estreito de Hormuz com navios militares. Fiquem atentos, hein? Vamos ver se isso fica claro. Bem, essa é a primeira vez, desde que a guerra começou, que um navio militar dos Estados Unidos cruza o Estreito de Hormuz. Desde o início da guerra, nenhum tinha cruzado o Estreito de Hormuz. Eles ficaram afastados justamente pelos riscos que implica estar tão perto do Irã. Agora, em um momento de tranquilidade, supostamente com um cessar-fogo, um navio de guerra passa por essa área. E, evidentemente, o que está acontecendo? Está retirando as minas, está planejando reforçar essa área para continuar com a guerra, ou o que está acontecendo? Evidentemente, isso é um assunto, é um tema também muito sério. Vamos aos detalhes e vamos ver também o mapa do que estamos falando. Evidentemente, vocês já conhecem muito bem o famoso estreito, não é? Aqui está o Estreito de Hormuz e, bom, esse navio supostamente estaria passando por essa área. Vamos aos detalhes do que relata a Axios sobre o navio de guerra dos Estados Unidos. O navio da Marinha dos Estados Unidos, da Marinha Naval dos Estados Unidos, teria cruzado não apenas um, mas vários navios de guerra cruzaram hoje, sábado, o estratégico Estreito de Hormuz pela primeira vez desde o início do conflito. Essa passagem marítima está localizada, como vocês sabem, entre o que é o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, também conhecido como Golfo Árabe. Segundo fontes dos Estados Unidos, a operação não é coordenada com o Irã, aumentando a tensão em uma situação já delicada. Desde Washington, a manobra foi defendida como uma ação que garante a liberdade de navegação em águas internacionais. Segundo o que dizem, os contratorpedeiros envolvidos foram o USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy, ambos equipados com mísseis guiados. O objetivo não é apenas simbólico, mas supostamente buscaria limpar as minas que, segundo acusam, foram colocadas pela Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã reagiu rapidamente, chamando a travessia de violação do cessar-fogo. Ou seja, estão em pleno acordo, em plenas reuniões do Paquistão entre Irã e Estados Unidos, e já estão se acusando de que há uma violação do cessar-fogo por essa entrada no Estreito de Hormuz. É possível que essas negociações também sejam canceladas. Vamos ver agora os detalhes do que o Irã pede, e o que eles pedem, basicamente, é quase que sejam declarados vencedores da guerra. Ou seja, é isso que eles pedem. Estão pedindo quase tudo, mas não chega a esse ponto. Enquanto isso, funcionários dos Estados Unidos afirmaram que não receberam aviso do Irã. Ou seja, eles não receberam nenhuma ameaça direta, que não disseram absolutamente nada por passarem por ali, que simplesmente passaram e não aconteceu absolutamente nada. Esse movimento ocorre no início dessas conversas que aconteceram hoje de manhã, no horário local. Já é noite. Eles já devem ter terminado a primeira rodada. Relatórios indicam que apenas alguns poucos superpetroleiros cruzaram, mais ou menos entre 12 a 14 nas últimas horas. Bom, desde que supostamente abriram o estreito, o que não é verdade, mas enfim, a partir daí cruzaram mais ou menos 14 tem. 1.000 e poucos navios de um lado e 1.000 e tantos do outro. Ou seja, sim, é um assunto que basicamente está fechado.
Enquanto isso, o que dizem ou o que mencionam nas conversas os iranianos é que, bem, para eles há 4 pontos importantes. 4 pontos nos quais eles são fundamentais, 4 condições, dizem eles. E vamos direto ao detalhe, não? Primeiro, autorizar. Que eles têm autoridade sobre o Estreito de Hormuz. Isso seria, bem, ganhar a guerra. Basicamente, se de repente você não tinha o estreito, ele não era seu. Todo mundo atravessava livremente por aqui sem nenhum problema. E depois da guerra, agora o Irã vai controlar o Estreito de Hormuz, controlando o que passa e o que não passa de todos os países petrolíferos. Potências econômicas que agora o Irã teria controle sobre elas, então eles pedem isso. Essa é uma das coisas que eles já pediram formalmente. Eles afirmam que não vão ceder, essa é a linha vermelha. Agora, o Estreito de Hormuz pertence a eles. Fim do assunto. É isso que ele diz. Outro é o pagamento de operações. De reparações, querem reparações de guerra, ou seja, que os Estados Unidos paguem a eles. Pelas destruições ocorridas no Irã. Eles também estão pedindo isso. Também o descongelamento de todos os ativos financeiros iranianos bloqueados, ou seja, esse dinheiro que os americanos e outros países europeus têm há algum tempo teria que ser desbloqueado para os iranianos. E o 4 ponto. Garantir um cessar-fogo regional, integral. Se isso acontecer, aconteceria. Eles se tornariam automaticamente a força mais importante do Oriente Médio, mesmo sem necessariamente ter a quantidade de armas que os Estados Unidos ou Israel possuem. Mas sim, com o peso estratégico do Estreito de Hormuz, ele se tornou a chave de tudo. Olha, não é que não se sabia que o Estreito de Hormuz seria estratégico. Não, isso já se sabe há anos. Esse conhecimento, sabe-se que se atacassem o Irã, era isso que ia acontecer. Sem surpresa nesse aspecto. Além disso, eles nem precisaram atacar ou fazer algo muito disruptivo. Simplesmente disseram: o estreito é nosso e quem passar, nós destruímos. E nem precisam fazer isso. Quero dizer, eles realmente destruíram alguns navios, mas nem precisaram pegar pesado. Não, simplesmente destruíram alguns e afetaram outros. Sim, houve algumas perdas de vidas, mas com isso foi suficiente para dizer: estamos aqui e quem passar. Cuidado, se não passar com nossa permissão, cuidado, porque ninguém vai passar sem a permissão dos iranianos. E parece que não há jeito, pelo menos até agora, a não ser que os Estados Unidos façam algo tão disruptivo, que você diga: caramba, eles colocaram um limite tremendo. Mas como é organizado por células, é muito difícil, porque no final você pode convencer, por assim dizer, ou destruir algumas células da Guarda Revolucionária. Enquanto outras tiverem armas, continuarão fazendo o que quiserem. Está muito complicado. O acordo parece quase impossível, parece pouco provável que algo vá ser alcançado, mas o fato de os Estados Unidos estarem passando agora pode ser porque já existe um pré-acordo, porque já realmente mencionaram algo. Eles dizem que não, os Estados Unidos dizem que não houve um acordo para passar, mas também não houve ameaças. Isso me parece estranho. Como podem passar sem consequências se estão sendo convidados a se retirar e ainda assim entram? Essa também pode ser a próxima aposta de Donald Trump, ou seja, dizer que vão com tudo e, se forem atacar ou derrubar, que ataquem. E isso ainda justificaria mais uma guerra, ou colocar tropas em solo iraniano, ou seja, colocar tropas dentro do Irã, ou seja, dentro dos próprios territórios iranianos. Bem, outro ponto que chama-se a atenção dentro desse tema é a posição que está sendo tomada pelos próprios iranianos. Nesse sentido, ele diz: com certeza vão relatar. As conversas entre as delegações de ambos países foram ofuscadas por uma disputa maior sobre o Estreito de Hormuz, onde tudo está se concentrando. Como resultado das conversas presenciais entre especialistas das delegações dos Estados Unidos, que já por sinal estão sendo feitas as conversas supostamente diretas, ou seja, estão em uma única sala. Imaginem só, Irã, Estados Unidos e no meio, o Paquistão. Já não estão fazendo de maneira indireta, como foi feito em Omã e em outra região. Disseram: vamos lá, não, sejamos adultos, né? E vamos nos encarar. E então eles estão frente a frente, conversando.
Supõe-se que ali estariam J.D. Vance, Wilkoff e, obviamente, a delegação do próprio Abbas, Aragash e todos eles. Não sabemos o que. Deve ser muito interessante. Não sei se vão publicar alguns vídeos, mas se publicarem, obviamente, vamos mostrar aqui, não vamos só assistir. Vários assuntos sobre o tema. Só queria mandar um grande abraço para a Panterita e para Francisco. Como você tem estado? E para todos que estão chegando na live, muito obrigado. Se vocês estão chegando, deixem seu like, vão compartilhando e vamos para outros assuntos também importantes. De acordo com o que estão reportando agora, Israel teria lançado um ataque a 200 alvos no Líbano, um assunto que também é outro ponto que rompe o cessar-fogo. O próprio Netanyahu ontem havia dito que sim, que de fato tudo bem, que já iam atacar, que iam levar numa boa. A questão é que, por um lado, o Hezbollah continua atacando e, por outro lado, Israel diz que se me provocarem, eu também vou atacar. E é isso que está acontecendo agora. 200 alvos. Vamos aos detalhes. O exército israelense confirmou que lançou ataques contra mais de 200 alvos do grupo Hezbollah nas últimas 24 horas. A ofensiva inclui bombardeios e infraestruturas estratégicas, apoio direto às tropas terrestres. Isso é no sul do Líbano, de acordo com o que está sendo relatado agora, certo? O que tem sido observado, ou seja, o que é publicado, digamos, dentro da própria conta das FDI, é que, se observa isso. Ou seja, constantemente são localizados, são os lugares onde operam e já tem foguetes prontos ali, tem munição, tem, vamos dizer, uma série de armas. Isso, por exemplo, foi publicado há 43 minutos. Sim, ou seja, diz que um depósito de armas foi localizado pelas tropas das FDI, das Forças de Defesa de Israel, no sul do Líbano durante uma operação seletiva. Durante a operação, as tropas das FDI se depararam diretamente com combatentes do Hezbollah no local e, em coordenação com a FAI, os identificaram e eliminaram. É o que diz aqui. E depois, há 4 horas, publicaram isso. Eles afirmam ter atingido 200 alvos do Hezbollah no Líbano nas últimas 24 horas, mostrando que não há atraso ou repetição nas notícias, apesar de às vezes parecerem repetidas. Faz mais ou menos um dia ou um dia e meio, comentávamos sobre 300 alvos. Ao ver a matéria, achei que fosse antiga, mas não. Antes falavam 300, agora 200. Então fui na conta das FDI conferir, e era isso mesmo. Acabaram de atacar 243.200 alvos agora, nessas últimas 24 horas, ou o que disse Netanyahu e o que pediram os iranianos, de que já podiam se acalmar, né? E se não, não há cessar-fogo, né? A linha vermelha está totalmente rompida, né? Ou seja, todas as linhas vermelhas foram ultrapassadas nesse sentido. Então vejo a situação complicada. O cessar-fogo não foi cumprido desde o início. Lembrar o que dizia o Kuwait, o que dizia a Arábia Saudita, o que diziam todos esses países que falavam: olha, estão nos atacando, estão nos atingindo desde o primeiro dia, estão lançando drones e ataques, alguns que realmente atingem, outros que são derrubados antes. Mas os ataques e esse conflito que mencionam agora mesmo, as FDI garantem que teriam se concentrado em cerca de 200 alvos do grupo Hezbollah. A ofensiva inclui bombardeios a áreas e infraestruturas estratégicas das tropas desse grupo radical. Agora, de acordo com o que relatam, o conflito atual se intensificou não apenas por causa da guerra, mas também porque é preciso lembrar que desde que o conflito começou, Hezbollah iniciou os ataques com 150 foguetes, seguido de mais 100 no dia seguinte e assim sucessivamente. Ou seja, eles têm atacado quando parecia que o Hezbollah, o grupo terrorista Hezbollah, parecia que tinha desaparecido, que estava muito enfraquecido. De repente, descobriu-se que eles têm um monte de armas e que ainda tem muita gente operando. Ou seja, isso realmente está longe de acabar no Líbano. É um assunto que realmente surpreendeu. Outro ponto também entre os mais importantes e também controversos. Israel teria aprovado secretamente mais de 30 assentamentos, um tema que tem sido duramente criticado há anos por grande parte do mundo. O governo de Benjamin Netanyahu aprovou secretamente uma legislação para mais de 30 novos assentamentos na Cisjordânia. A decisão foi tomada pelo Gabinete de Segurança de Israel,
O ocorrido foi em 25 de março, mas só agora está sendo divulgado. Os assentamentos ficam na Cisjordânia, região vista como essencial para um futuro Estado palestino. A expansão inclui estruturas básicas como água e eletricidade, o que indica que é um processo de consolidação a longo prazo nessa região. Isso, a nível internacional, é considerado ilegal. Ou seja, para uma boa parte do mundo, esses assentamentos são considerados ilegais. Inclusive, os Estados Unidos impõem sanções àqueles cidadãos israelenses que entram nesse tipo de assentamento, por considerarem que estão tirando terras dos palestinos na região. Então, é um tema que também está acontecendo ao mesmo tempo nesse empurra-empurra, nesse conflito, nessa série de conflitos que estão ocorrendo. Vamos para outros temas importantes. Lembram? Ontem o rei, ontem e anteontem, passou vários dias comentando sobre esse movimento, que 3 submarinos estavam em frente ao Reino Unido, operando na área onde estavam esses 3 submarinos, um submarino militar e 2 submarinos militares especializados em águas profundas. Eles estavam em frente às costas do Reino Unido, mas ainda em águas internacionais, porém dentro do que chamam de zona econômica exclusiva do Reino Unido. Nessa zona, que é água internacional, mas onde o Reino Unido, como outros países, tem certo direito. Lá estavam 3 submarinos, eles iam para uma área, eram encontrados, iam para outro lado, tentando ser discretos, mas o Reino Unido conseguiu naquele momento. E aqui eu comentei com vocês e avisei que, graças a um P-8, um avião P-8, um avião de inteligência e outros mais, eles conseguiram acompanhar até que conseguiram expulsar os 3 submarinos russos. Eles ficaram seguindo, até que foram identificando e foram levando eles para outros lugares. Na época, o ministro da Defesa, o secretário de Defesa, na verdade britânico, John Healey, fez uma declaração que comentamos aqui, vimos aqui, e ele dizia que um país aliado os ajudou. Nós não sabíamos. Sinceramente, eu achava que era os Estados Unidos. Comentei isso aqui com vocês. Acho que foi os Estados Unidos, mas eles ainda não disseram, não foi confirmado. Agora se sabe e não são os Estados Unidos. Isso também. Por um lado, também achei um pouco estranho. Quer dizer, me disseram que eram os Estados Unidos por causa do avião, pelo P-8, que normalmente é usado por eles, mas... Achei estranho porque os Estados Unidos, especialmente com Donald Trump, estão muito alinhados aos interesses de Vladimir Putin, algo que ele nem tenta esconder. A Grã-Bretanha afirma que foi a Noruega. Ele também fala de outros países que não revelou, mas pelo menos se sabe que o principal país que ajudou na operação para retirar os submarinos russos naquela área... Vamos ao mapa, porque isso quando acontece. No dia 10 seguinte, tudo isso aconteceu e durou um mês. Não pensem que foi só tirá-los e pronto. Eles já estavam no Mar do Norte. Os submarinos estavam onde há dutos de petróleo e também esses cabos submarinos que transportam principalmente a internet. São cabos que conectam toda a Europa pelo Reino Unido de um lado e do outro. E era exatamente por aqui que eles estavam. Eles estavam onde ficam os cabos, onde também estão os dutos de petróleo e tudo isso. Ali é onde ficavam os submarinos, o que é muito suspeito. Então eles foram localizando e foram dizendo para eles irem embora daqui, para irem embora, que iam continuar. E bom, até que eles foram embora. O ponto é que Noruega... Veja onde está só a Noruega. Ou seja, obviamente a Noruega tem muito interesse e também tem todo o direito de defender toda essa região. Bem, a Noruega foi o outro país. Agora mencionam outros. Isso nos confirmaram. Quais seriam? Mas a Noruega e o Reino Unido fizeram esse movimento. Isso, bom, também teria sido feito entre essa área do Mar do Norte e essa área do Atlântico Norte. O secretário de Defesa afirmou que uma fragata da Marinha Real, aeronaves e centenas de efetivos acompanharam submarinos de ataque russos e 2 submarinos espiões que operavam no norte do Reino Unido e que impediram que os navios espiões realizassem operações que poderiam ter sido desastrosas, segundo ele. O mesmo ministro, não o mesmo secretário de guerra, então também é um baita tema, né? Um tema muito interessante. Fiquem atentos ao que vem a seguir. Vou contar o que está acontecendo com o ciclone, que também causa evacuação. Prestem atenção.
Está sendo reportado um ciclone. Vamos ver se conseguimos enxergá-lo aqui no mapa. Olha, é esse mesmo. É um ciclone que, bom, já está gerando evacuações. Isso em direção à Nova Zelândia. Mas também, bom, tem causado, já que várias ilhas não só foram evacuadas, mas também estão em alerta, né? Segundo o que está sendo reportado. Ou seja, é aqui desse lado até a Nova Zelândia. Esperem um momentinho, vamos ver. Não, é este que está aqui, este que está aqui. Vejam que seria bom ver o que está acontecendo com este também. Este também tem formação, mas o que estamos vendo já está chegando à Terra. É este que está aqui. O que está acontecendo? Bem, a Nova Zelândia tem um fenômeno que é, vamos lá, o ciclone chamado Bainal. Vão reportar, o Vianu estaria ameaçando as costas da Nova Zelândia, Miranda. Milhares de pessoas tiveram que evacuar diante da situação crítica, com o ciclone se aproximando com força da Ilha Norte. As autoridades ordenaram a evacuação de milhares de pessoas diante do risco iminente de inundações costeiras e deslizamentos de terra. O ciclone traz ventos de mais de 130 km por hora, que seria, no caso das medições que temos aqui, pelo menos. Isso seria, então, uma espécie de ciclone, aqui estamos vendo. Seria um ciclone categoria 1, certo? Esse ciclone, então, já está bom? Praticamente o olho do furacão ou o olho do ciclone tocando terra, basicamente. O ciclone trará chuvas intensas e ventos que superam os 130 km por hora, com ventos sustentados, suficientes para provocar danos estruturais e cortes massivos de energia. Diversas regiões já estão em estado de emergência, mostrando a gravidade da situação. A cidade de Huacatnai, no norte da capital, ativou as evacuações obrigatórias. As autoridades locais alertam que moradores devem se preparar para deixar suas casas em até 2 dias. Já faz um dia desde que deixaram o relatório, então acho que eles têm só até hoje. Adverte-se que os moradores devem se preparar e, bom, que também tenham o suficiente. As pessoas que estão mais ao sul precisam ter alimentos e comida para pelo menos 2 ou 3 dias, mas são esperadas ondas de até 13 metros. Vamos ver se conseguimos medir essas ondas enormes. Vamos ver, esse é o filtro das ondas, vamos ver até onde ele detecta aqui. Olha, aqui conseguimos ver até 7 metros pelo menos por enquanto, né? Eles mencionam ondas de até 13 metros, o que é impressionante. Mas pelo que eu vejo, pelo menos aqui, 7 metros já é bastante, né? Mas enfim, eles falam de ondas ainda maiores. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, pediu à população que tome medidas imediatas, limpe os ralos, ajude os vizinhos e se prepare para possíveis apagões. Isso foi antes, obviamente, de tudo isso. O evento revive o trauma do ciclone Gabriel em 2023, que deixou 11 pessoas mortas e milhares de desabrigados. Um dos piores desastres recentes, digamos, da Nova Zelândia, né? E isso também chama atenção. A população também está enfrentando a falta de equipamentos de emergência para furacões, que dizem não ser muito comuns. E, bom, nem todas as comunidades estão preparadas. Segundo o que relatam, já estão respondendo aos primeiros resgates e danos generalizados, principalmente nas áreas costeiras. Bom, então, é um pouco do que está acontecendo. Acho que mais tarde aparecerão imagens e veremos se podem compartilhar. Faremos isso. Vamos a outros assuntos importantes. Há cada vez mais um debate que, bem, é bastante interessante entre Donald Trump e o próprio Papa Leão XIV. Se intensificou o confronto de alto nível entre Leão XIV, ou Papa Leão XIV, e Donald Trump, marcando uma ruptura entre Washington e o Vaticano. O conflito gira principalmente em torno de 2 eixos críticos: a guerra no Irã e as políticas migratórias nos Estados Unidos. Ambos têm uma forte carga moral, afirmam, e geopolítica. O Papa fez uma das críticas mais duras até agora, classificando como verdadeiramente inaceitável a retórica de Trump de destruir o Irã, dizendo que isso foi como a gota d'água. Quando Trump falou em eliminar uma civilização inteira, um tema que foi muito mal recebido, inclusive entre os países europeus, foi um assunto altamente criticado. Desde o Vaticano, a posição é clara:
Rejeição total a ataques à infraestrutura civil e defesa do direito internacional e da dignidade humana. Em contraste, do Pentágono, liderado por Pete Hegseth, é promovida uma narrativa de máxima letalidade com tons nacionalistas e religiosos. E isso, bem, foi o que fez o Papa reagir. Outro ponto que chama a atenção em meio a todas essas negociações é como elas estão acontecendo, ou como estão sendo conduzidas negociações que envolvem justiça migratória. Migratória é uma questão de justiça. O presidente, ela trata a política migratória como justiça. O Trump tem outra ideia. Observem, ele publicou várias coisas sobre isso. Como vocês já sabem, acusações de fake news e mil coisas, mas Trump diz que ninguém nos ajudou, nem o Japão, nem a Coreia, nem a França, nem a Alemanha, nem ninguém. Ninguém nos ajudou. Ele fez uma lista de países que não os ajudaram. Você diz quando nem seus principais parceiros te ajudam, incluindo a Austrália, que a gente já comentou aqui há muitos anos. A Austrália é o país que mais troca informações de inteligência com os Estados Unidos. Não é o país com mais intercâmbio? Mas imaginem, quando um não te ajuda, talvez o outro esteja errado. Quando dois não te ajudam, talvez os outros não estejam errados. Mas quando todos os países não te ajudam, todos os seus países amigos e parceiros, aqueles que mais confiam em você, não estão te ajudando. É por algum motivo. Você teria que analisar o que estou fazendo de errado e o que está acontecendo. Tanto é que países já formam suas próprias alianças. Sobre como abrir o Estreito de Hormuz diretamente com o Irã, estão contornando os Estados Unidos. O Japão já tem navios que têm cruzado sem problema. A França já firmou seus acordos e arranjos. Os países já estão agindo. O primeiro navio francês já partiu. Comentamos isso aqui. Já negociam direto com o Irã para que a própria China não cobre deles também. Porque disseram, não vamos entrar em guerra, não queremos nos envolver em guerra, não é obrigatório entrar em guerra. Por isso, também se acredita que os ataques do Irã foram relativamente moderados, porque se o Irã começasse a atacar de forma muito dura, então poderia se justificar também uma participação da Europa ou de outros países. Mas se você fizer isso de forma limitada até certo ponto, pode evitar que outros aliados, digamos, dos Estados Unidos, entrem. Confirma-se o fato sem precedentes de que Estados Unidos e Irã já estariam negociando diretamente. Eles estão agora mesmo em Islamabad. No contexto do contato de mais alto nível que houve entre os países, desde 1979, não havia um diálogo dessa forma, cara a cara, e agora, em plena guerra. Segundo o que foi reportado, Shahbaz Sharif e Isaac Dar atuam como mediadores, isso no formato trilateral. Antes era de forma indireta, agora é cara a cara, mas com um intermediário paquistanês, que são os que mais ou menos estão presentes. Pois em certo ponto. Aliás, já que aparecem as imagens de como receberam Pete Hegseth, não tem nada a ver com a forma como receberam os outros. Ou seja, o Paquistão recebeu os iranianos quase como heróis e os americanos, bem, nem chegaram a receber. Achei que iam receber bem, não com festa ou flores, mas de forma cordial. Cumprimentaram direito e não fizeram cara feia. Obviamente, né? Mas dá pra ver ali o tapete vermelho e tudo mais que você imaginar. Mas não sei se é igual, se ele está me ouvindo. Vê se pode me mandar o vídeo de ontem de como receberam a delegação iraniana. E é uma coisa bem diferente. Não, não é isso. Olhem, aí está, aí entraria e tal. Prestem atenção em como eles entram e tudo mais. É assim que eles cumprimentam, tudo bem, normal, né? Chegava normal, mas quando entram os iranianos, flores e, bom, tanta coisa. Daqui a pouco, vamos ver se você me ouve, se está ouvindo agora, vamos assistir com muito prazer. Mas enfim, vamos para mais detalhes, para mais situações também interessantes. O que está acontecendo no mundo? Temos essa imagem, né? Vamos tentar colocá-la aqui. Vamos deixar carregar. Esta é uma imagem no momento em que J.D. Vance está avançando. Isso já é, digamos, dentro do Paquistão, com o país fechado, as ruas fechadas, sem trânsito, sem nada. Tudo está basicamente parado para tornar tudo ultra seguro, né? O mais seguro possível para as duas delegações, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos. Olhem, essa é a imagem que eu tinha. A Astrid não está ouvindo.
é do momento em que recebem, como se chama, a delegação dos iranianos. Reparem como eles chegam. Vamos ver se conseguimos colocar. Aqui estão as flores. Vamos ver, mostra os beijos. Bom, é normal, né? Mas dá para ver muito mais gente, parece algo muito mais formal. Ali está o Bazaragashi, ele é, vamos dizer, o ministro das Relações Exteriores e do outro lado é o vice-presidente. Quer dizer, vamos lá, os dois têm um cargo bastante alto, mas a delegação é recebida desse jeito, com flores, crianças, muita gente em volta, militares ao redor e tudo o que você imaginar. Aí está. E depois, logo em seguida, vemos o contraste do momento em que chega aos Estados Unidos, quando chega J.D. Vance. E dá para ver que é um pouco diferente, na verdade, muito diferente, eu diria. Mas enfim, ali dá para ver que tem pouca gente, ninguém olhando. Tem um momento em que dão flores para o J.D. Vance mais adiante. Deixa eu ver se consigo achar. Ali está o filho, ou melhor, o genro de Trump. Se a gente vai levantar, vamos levantar porque ali está o J.D. Vance. Ali mesmo. Para ele sim dão flores, ali vão dar flores para ele. Olha, ali vai um menino, uma menina. Ali está, olhem. Menos gente, talvez, não sei, mas ali estão as flores. Olhem, parece que está meio sem querer ali embaixo. Olha. Não, ali estão, também tem flores. Ali estão as... Não sei, vejo diferente, mas talvez não sejam tantos. Mas talvez simplesmente haja mais amizade com o Irã e ponto, né? Quem sabe, né? Mas o ponto é que aí está a questão, aí está o assunto. Vamos para outros assuntos, duas notícias importantes. Vamos para outros assuntos e o que ocorre no mundo. Temos uma imagem pendente. Este é o momento em que uma garota lá na Rússia é abordada pelos militares russos e eles tiram o celular dela, porque, veja, eles têm um acesso à internet muito limitado, muito bloqueado. Vamos ouvir. Desliga o telefone ou é Xiaomi? Que telefone? Não, olha, simplesmente não tem nada. Que telefone? Nunca tive um Xiaomi na minha vida. Onde você escondeu seu telefone? Porque eu tenho medo de você, 980. Bom, a parte sim, ela tinha um Xiaomi, mas enfim. É muito lamentável porque eles vão em grupinhos de policiais ou militares que vão e assustam as pessoas, né? Eles tiram o celular e o computador deles. Eles detectam que tem internet, que estão usando VPN para burlar o bloqueio que a Rússia impôs e também param eles no trânsito. Há bloqueios, então eles pedem, me passa seu celular. E se você não entregar, então podem te multar, podem levar seu celular, etc, etc. É uma situação, pois é. Isso já faz várias semanas que ficaram super rigorosos. Digo, já havia bloqueios, né? Mas agora estão chegando a um ponto tão extremo que até os próprios blogueiros pró-Rússia têm criticado fortemente Vladimir Putin por esse motivo, né? Enquanto isso, bom, eu comentava sobre esses ataques, eles têm acontecido por parte da Rússia, mesmo quando eles próprios anunciaram um cessar-fogo pela Páscoa Ortodoxa. Vladimir Zelensky já reagiu. Ele afirma que a Ucrânia vai responder da mesma forma a qualquer violação da trégua por parte da Rússia. Caso a Rússia quebre o cessar-fogo na Páscoa Ortodoxa, a Ucrânia avisou que responderá proporcionalmente a qualquer agressão aérea, terrestre ou marítima. Essa postura reiterada por Zelensky estabelece o cumprimento da trégua. Depende da ausência de ações russas. Quais são as razões dessa violação? Já houve um ataque com 3 bombardeios. Colocamos isso no início do vídeo, onde vimos como esses ataques têm acontecido, não é? Esses movimentos em direção a áreas civis, um tema que também é evidentemente terrível. Também estamos vendo esse exército cubano fazendo manobras. Segundo relatos, este é um vídeo de treinamento cubano em que estão movimentando artilharia. Se vocês repararem, com uma espécie de boi, no final não dá para ver direito, olhem, o boi está puxando, olhem só.
Aí o boi está puxando. Essa artilharia não é algo bom. É um tema que chamou a atenção, evidentemente, pois é algo bastante curioso, pelo menos, não é? Depois de ver tantas imagens de guerra, de repente essa situação chama muito a atenção. Outro tema que também chamou a atenção. Vamos ver se conseguimos colocar essa imagem. Enquanto isso, né, um grande abraço para a Niebla Tundra. Olá, como você tem estado? Esta é uma mensagem que vem do próprio Netanyahu. Vamos ouvir. No Iraque, sunitas no Iêmen e o Irã. Ou seja, eles quiseram nos sufocar e nós estamos sufocando eles. Eles nos ameaçaram com a destruição e agora estão lutando para sobreviver. Nós os atingimos. Ainda temos mais a fazer e em seguida vou detalhar isso, mas quero começar justamente pelo próprio Irã. Não. Bem, isso faz parte da mensagem que o próprio Netanyahu transmite. Isso é, em parte, as reações e de mostrar mais ou menos como estão indo nos mapas. Neste fim de semana vão acontecer eleições no Peru, vão acontecer eleições que são importantíssimas depois de uma década. Há quanto tempo o Peru está com tantos problemas por causa do tema presidencial e tudo isso? Com certeza, relatam que o Peru estaria mergulhado em uma crise desde 2016, uma crise política. Mas apesar disso, teve um crescimento econômico muito bom e foi um dos países da América Latina com mais crescimento, com mais estabilidade em sua moeda. E isso também tem sido surpreendente. Aqui já comentamos muitas vezes no sentido de que é muito bom que um país, apesar de ter instabilidade política, possa ser economicamente estável. Isso é fundamental, especialmente para países latino-americanos. Que a sua estabilidade econômica não dependa da estabilidade política, porque senão já era. Sim, eles tiveram problemas de insegurança, né, um tema ainda pendente. Com certeza, eles relatam uma alta volatilidade e instabilidade política de ter 8 presidentes em 10 anos. Agora, amanhã, domingo, vão acontecer eleições gerais sem muita clareza sobre qual é o futuro nesse sentido para os peruanos. Mas daqui, obviamente, estaremos acompanhando e, bom, se vocês estiverem por aqui, deixem seu comentário, né? O que acham das eleições? Quem vocês acham que vai ganhar? Evidentemente, desejo muita sorte a todos e espero que tudo corra bem aí no Peru. Enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes. Já acompanhamos o que tem acontecido no Afeganistão sobre o tema das inundações que eles tiveram. Mas a verdade é que realmente me surpreendi, agora que já, fomos buscar os resultados de como estava o assunto. Porque já faz vários dias que não comentamos nada sobre o Afeganistão, sobre como terminou, digamos, essa série de chuvas, que por sinal ainda se aproxima em toda a região do Afeganistão. Ainda na parte sul, restam remanescentes dessas tempestades que chegaram a atingir toda essa região. Bem, foi reportado que já são 179 pessoas que perderam a vida e 238 feridos 2 semanas de chuvas intensas, um temporal no Afeganistão pouco comum para um país desértico. Isso começou em 25 de março. Se vocês se lembram, nós reportamos isso por volta dos dias 26 e 27, segundo o que informam. O balanço final, ou o balanço já depois que passaram todas as tempestades, foi de 179. Eles chamam de mártires, 238 feridos e 9 pessoas desaparecidas em todo o país. Isso foi declarado pelo porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, a ANMA, que por sinal é o Sr. Mohamed Yusuf Hamad. Segundo as autoridades, pelo menos 22 pessoas perderam a vida nos primeiros dias e depois disso, as perdas continuaram aumentando até chegar a 179. A destruição também é tremenda. 1.277 casas ficaram completamente destruídas e outras 5.770 apresentam danos parciais, segundo a mesma organização da ANMA no Afeganistão. Estamos falando como se destrói com chuvas? Bom, vejam, é assim que ficam as coisas que desabam. Os tetos desabam, as paredes desabam, é um excesso de água, não estão preparadas para essa quantidade de água e, é isso que se observa, é o que tem sido mostrado, algo tremendo no Afeganistão. Aliás, um país que oficialmente está em guerra com o Paquistão, o país que está buscando que haja paz entre Irã, Estados Unidos e Israel, mas que eles mesmos estão envolvidos em uma guerra aberta.
que também tem um cessar-fogo, também está sob cessar-fogo. Um cessar-fogo que, aliás, ambos os lados têm cumprido, mas ainda assim estão em conflito. Suposto cessar-fogo e que recentemente também tiveram confrontos militares intensos com a Índia. Vocês se lembram, com caças e tudo mais? Foi intenso, digamos assim, isso já foi no ano passado, mas enfim, isso também é importante. Por outro lado, vamos ao que está acontecendo na China. Vejam só, já faz um tempo que estão tentando usar o mar para resfriamento. Desses, como eles chamam, servidores, desses centros de dados e servidores, tudo isso, colocá-los debaixo do mar em certos pontos e usá-los como uma espécie de sistema de resfriamento. Mas, ao mesmo tempo, usar os movimentos e o vai e vem do mar como fonte de energia para esses mesmos servidores. Isso, bom, tem gerado controvérsias, nem todos concordaram. E por enquanto que eu saiba, o projeto está cancelado, não está sendo realizado, pelo menos pelo que entendo até agora. Porque há controvérsias sobre se será muito poluente, se vai afetar o mar, se, não sei, dizem que é super, digamos, benéfico no sentido de que não gasta tanto e esfria muito rápido, mas por outro lado, o efeito que tem ao redor é a preocupação. Mas enfim, enquanto estão aqui discutindo, a China disse: essa ideia é boa e já colocou em prática. A China acabou de colocar em funcionamento seu projeto que mudaria. Eles garantem completamente a infraestrutura digital global, centros de dados que já estão instalados no fundo do mar. Este estaria localizado a 10 quilômetros da costa de Xangai, no mar da China Oriental. Funciona como um centro de dados onde há um cilindro de aço enorme totalmente selado. Dizem que o mais disruptivo é que ele é alimentado diretamente por energia eólica offshore, ou seja, imagine a imagem que eles colocam por aí. Esses do Shataka não achei muito interessante. Basicamente, você coloca isso na água. Esses, como ventiladores, vamos chamar assim, são as turbinas eólicas, e este é o centro de dados que está conectado ao mar. Ali é por onde você entra, pelo que entendi, e isso que gera. Então, há a geração de energia pelo próprio vento que está no mar, e por outro lado, os dados ali sendo resfriados com a própria água do mar. Isso permite, segundo dizem, reduzir drasticamente o consumo de energia na climatização. Só a parte de climatização reduz 50% do gasto nos centros de dados que ficam em terra. Aqui, diminui pela metade ou mais só por estar submerso. Além disso, elimina totalmente o uso de água doce, o que é positivo. Não se usaria água doce, ou seja, você não estaria tirando a água doce das pessoas, por assim dizer, né? Você estaria usando a mesma água que é reciclada ali mesmo no mar, né? Qual é o problema aqui? Bom, que efeitos isso teria nos arredores? Essa seria a grande pergunta, né? O projeto integra a estratégia da China de unir soberania digital e neutralidade de carbono, considerados pilares da política tecnológica do país. Isso também faz parte do que está sendo anunciado lá. Agora, vamos a outros assuntos interessantes. Está acontecendo um fenômeno bem curioso. Esse é um fenômeno que está sendo aplicado de forma cada vez mais contundente, o fenômeno do polymarket na guerra. Ou seja, estão transformando a guerra. Não, antes já se dizia que o negócio da guerra são as armas. O negócio da guerra é isso, é aquilo, não sei o quê. Agora o negócio da guerra são as apostas, hein? Cuidado com isso, porque é um mundo muito bizarro. De repente, algumas coisas, uma investigação revela que o polymarket, esse site de apostas, para quem não sabe absolutamente nada sobre o que é o polymarket, é basicamente uma página em que você pode fazer apostas no que você quiser. Vamos dizer, já houve apostas tão estranhas como, por exemplo, se este ano vai acontecer a vinda de Cristo, por exemplo, né? E alguns apostam que sim, outros apostam que não. Essa já foi proibida, mas por muito tempo apostou-se na revelação de alienígenas na Terra com opiniões divididas. E como é que vai ser determinado se sim ou não? Bem, quando o governo dos Estados Unidos aceitar, por exemplo,
Mas há outras apostas mais simples. Por exemplo, quem vai ganhar as eleições no Peru? Quem vai ganhar as eleições? Não sei. Quando o Maduro vai cair, quando ele vai ser detido e preso nos Estados Unidos? Sim ou não? Se isso vai acontecer ou não, e as apostas estão aí. Não, sim, que não sei o quê, mas agora nas guerras está ficando muito complicado porque estão apostando coisas muito ridículas. De que vamos apostar em quantos mísseis vão lançar hoje, né? Em quantos drones vão lançar hoje contra a Arábia Saudita. Esse tipo de coisa, tanto que de repente já teve apostadores que falam porque eles dizem, tem que sair na mídia, tipo, tem que sair no New York Times. Porque aí apostadores mafiosos falam, obviamente eles ligam e ameaçam dizendo que vão fazer o pior com eles. Se o jornalista não fala o número que o apostador quer, tipo, disseram que iam ser 10 mísseis e na verdade foram 9. Falta só um, não custa nada para o jornalista uma mentirinha. Vamos dizer, não custa falar que foi mais um missilzinho a mais, né? Então eles falam com eles, ameaçam, dizem, se você não fizer isso, não, tem que dizer que são 10 mísseis. E evidentemente os jornalistas dizem, o que está acontecendo, estão ameaçando ele por detalhes pequenos, por detalhes que, de qualquer forma, não vão mudar a notícia. A grande diferença, mas para o apostador sim, e isso é perigosíssimo, porque então a informação começa a depender da aposta. Não têm sido detectadas apostas, inclusive de até $500 mil, sobre se a Rússia vai tomar tal cidade específica. Ei, esse vilarejo será tomado pela Rússia ou não? Ok, então eu digo que sim, não, eu digo que não. Para qual data vamos apostar? Não, eu acho que vai ser daqui até... Vamos ver. Não vai, pronto, está feito. Muitas vezes eles já sabem ou têm contato, seja na Rússia, Ucrânia ou em outro lugar, e você ouve isso. Como você vê essa situação? Já se informaram que sim, se vão tomar. Não vão tomar daqui a 3 semanas. Eles fazem a aposta. Também já houve cifras maiores, até $280 milhões em jogo sobre, por exemplo, um possível cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Veja que isso está se tornando um grande negócio para muita gente que está apostando de um jeito ou de outro, muitas vezes com certas artimanhas e outras vezes apenas numa aposta normal para ver se acerta, né? Alguns jogadores tentaram manipular sua narrativa na mídia para ganhar apostas, até pressionando jornalistas para mudar informações. A plataforma se posiciona como fonte da verdade, defendendo que mercados preveem melhor que mídia tradicional ou pesquisas. No entanto, alertam que isso também abre as portas para a manipulação. Quantias pequenas de dinheiro podem mudar probabilidades e afetar a percepção global. Então, estamos em um ponto em que coisas que estão acontecendo na realidade, na vida de outras pessoas, podem ser afetadas por apostadores em outra parte do mundo. Dizer oi. Falta-nos. Vamos pensar nisso já em um nível mais avançado, não tão Black Mirror, não aquele em que dizem, ei, tenho contato com o exército, hoje sim tenho contato com ele. Fala para lançarem mais 3 mísseis e fechamos a aposta. Quer dizer, imagina, digo, não sei se isso vai acontecer, mas eu suponho que claro que poderia acontecer. De repente, se existem grupos de mercenários, grupos radicais, seja o que for, de repente eles estejam informados ou até mesmo sejam eles próprios os apostadores. Nada impede que um desses grupos de unidades militares de um lado ou de outro diga: eu estou apostando lá, eu já tenho uma aposta e preciso fazer essa operação aqui para que a aposta se cumpra como combinamos. Imaginem, ou seja, podem acontecer coisas que são absurdas, mas era assim que pensavam da NBA, assim pensavam da NFL, assim pensavam do futebol e assim por diante. Se não, não acontece. Sim, já foi detectado, é muito conhecido e investigado pelo FBI nos Estados Unidos na NBA, onde havia jogadores que de repente erravam todas. E se é estranho, não é? Como que o jogador 7 caiu tanto de nível, pois acontece que eles tinham acordos ou até ameaças, mas muitas vezes já era combinado com grupos mafiosos para. E você diz, bom, a NBA não só a NBA, a dos universitários também, ou seja, também na universidade há apostas e também manipulavam lá. Então, e isso já aconteceu comigo no boxe, aconteceu em muitos outros esportes, mas a questão é essa loucura que está acontecendo por causa das apostas em qualquer coisa, em qualquer detalhe. Pois é, está complicado, é um tema preocupante neste momento.
Agora, outros assuntos importantes. Como está, Francisco Eliseu? Tudo bem? Um abraço para toda a comunidade que nos assiste ao vivo. Obrigado, Ruben Williams. Como vai, Guilherme Escobar? Um grande abraço. Ele diz que o mundo perdeu um pouco da sanidade que ainda restava, aquele pouquinho que ainda tinha, de repente parece que se perdeu. Você tem razão. Um grande abraço. O Rublos Panterita. Muito boa noite. Como vão as coisas, Guilherme? Como você tem estado? Ele diz que há filmes sobre apostas e boxe. Hoje tem filmes. Você está certo. Há ótimos filmes sobre esse tema. Sabe qual quero assistir e recomendo? Eu já assisti, mas vou assistir de novo porque foi um caso verídico, né? Além de ser um bom filme, bem atuado, bem dirigido, etc. A de Fargo, não, também a de Fargo, hein? Por sinal, é ótima. Os Irmãos Coen, ótima. O filme Fargo, mas não estava me referindo a esse. Argo é baseado em um caso verídico. Por sinal, relacionado à manipulação, essa que podemos ir mais longe. A manipulação, a informação, o cinema, né? A espionagem. Irã, né? Ou seja, aqui vai um pequeno resumo. O filme Argo é um suspense dramático histórico americano de 2012, dirigido por Ben Affleck, com roteiro de Chris Terrio, adaptado do livro de 1999 do agente Tony Mendes e da Agência Central de Inteligência. O Mestre dos Disfarces e o artigo da Wired de 2007. Segundo o que foi relatado, em 4 de novembro de 1979, estudantes iranianos fanáticos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Em retaliação, porque o presidente Jimmy Carter havia concedido asilo ao Shah da Pérsia, ou neste caso do Irã. Mohammed Reza Pahlavi durante a Revolução Iraniana no ataque. 52 pessoas foram feitas reféns dentro da embaixada, mas 6 delas conseguiram escapar e fugiram para a casa do embaixador canadense Kate Taylor. Com a situação dos reféns em sigilo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos começa a elaborar o plano para retirá-los do Irã. O agente da CIA, Tony Mendes, chega à sede desse órgão para discutir o plano de resgate, mas o critica porque não tem certeza de que vai funcionar. Bom, não vou comentar mais sobre isso, mas é um plano de resgate que eles estão fazendo para libertar ou para tirar essas pessoas do Irã. E é isso. Isso aconteceu. Obviamente foi feito aqui com todo o estilo hollywoodiano e tudo mais que você quiser, mas está muito bem feito. Está feito de uma maneira muito inteligente. O filme é bem diferente dos típicos, mas quero dizer, tem muitos pontos muito interessantes. Bom, se não me engano, esse ganhou o Oscar e, bom, talvez outros prêmios também, mas é interessante, tem bons atores. Então, bom, deem uma olhada se quiserem, né? Se vocês gostam de suspense com tema internacional e ainda baseado em fatos reais, acho que esse tem, e um Goodman aparece, e claro, Ben Affleck. Aliás, aparece o Bryan Cranston, aquele de Breaking Bad, o de Malcolm in the Middle, baita ator, né? Ele também atua lá como Bryan Cranston. Bom, então, de qualquer forma, se à noite tiver oportunidade, vamos ver se conversamos um pouco sobre esse filme, mas o que está acontecendo agora com ele acho que é interessante, né? Quero ver a série que vocês me recomendaram. Alguns de vocês me recomendaram uma série que, se não me engano, se chama Teherã e está na Apple. Quero muito assistir isso, mas tenho pendências. Vamos passar para outros pontos e aos comentários com a comunidade. Mercedes, como você está? Saudações ao Chile. Até a Argentina também, um grande abraço, Guilherme Escobar. Como estão as coisas aí na Argentina? Estão melhorando? Como está o ambiente por aí? Os preços subiram na Argentina? Tenho curiosidade sobre o país. E com alguns países da América Latina, pelas mudanças políticas e econômicas que tiveram, como está afetando o aumento dos preços do petróleo? Ou não está afetando? Como está essa questão? Ou seja, como estão lidando com isso por aí? Eu adoraria saber, e claro, em qualquer lugar que vocês estejam, seja na Espanha, por exemplo, na Europa, Fernando Gutierrez, que ontem acho que estava aqui da Suíça. Como está a questão do transporte, do petróleo, da gasolina? Está subindo, não está subindo? Como está por aí? Seria ótimo saber. A Perla disse, está tudo ruim na Argentina. Não me diga isso. A Argentina está cada vez pior, diz ela. O Rubem também disse isso, não me digam isso, sério. E eu esperava, na verdade, que fosse o contrário, né? Que a economia começasse a subir um pouquinho mais.
Bom, agora vamos comentar só alguns detalhes que ficaram pendentes. Deixem eu contar isso para vocês. Aconteceu um caso impressionante, um caso de delírio, em que um sujeito, um suposto incendiário, se filmou colocando fogo em um armazém cheio de gente. Aliás, de acordo com os documentos judiciais, um suposto incendiário da Califórnia que se filmou colocando fogo em um armazém que, aliás, tinha gente dentro. Naquele momento, conforme denúncia criminal apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos na Califórnia, acessada por vários veículos internacionais. Um indivíduo chamado Shamel Abdullah Karim, de 29 anos, supostamente publicou um vídeo em primeira pessoa no Instagram, em 7 de abril, no qual incendiava vários painéis de um armazém da Kimberly-Clark, em Ontário. Isso fica na Califórnia, em Ontário, Califórnia. Se não nos veem e não vão nos pagar o suficiente para viver ou para conseguirmos nos sustentar, ao menos paguem o suficiente para não fazermos isso. Merda, ele diz, né? Enquanto esse indivíduo gravava tudo isso, obviamente ele já foi detido. É esse indivíduo, Shamel Abdul Kamir, de 29 anos, acusado de ter incendiado esse lugar. Esta é uma imagem já do local pegando fogo, né? Uma das denúncias criminais protocoladas na quinta-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia. Além disso, não chama a atenção só o fato de que, obviamente, isso está pegando fogo, né? Quer dizer, que faz isso, mas o mais louco é que ele grava, sim. Quer dizer, ele realmente grava, né? Que ele acha que é um protesto, né? Como se fosse um protesto. Isso é um crime que poderia ter sido tremendo. Havia pessoas, mas felizmente todos foram evacuados. Poderia ter sido uma tragédia para muitos, algo terrível. Por sorte, todos sobrevivem e tudo mais, mas é muito difícil, né? Segundo a denúncia, as motivações foram descritas em detalhes, com mensagens de texto enviadas para um colega de trabalho por volta da 1h33 da madrugada. As supostas mensagens incluíam, né? Tipo uma crítica aos bilionários que têm lucrado, que não sei o quê, que não pagam bem, ou seja, uma espécie assim. Ele sentia que era como uma espécie de protesto por ser declarado culpado. Teria uma pena mínima obrigatória de 5 anos. Se tudo der certo para ele, fica 5 anos. E uma pena máxima de que ele poderia ficar até 20 anos atrás das grades por provocar o incêndio. Supostamente, ele ficou furioso por ter feito esses caras perderem bilhões. Foi o que ele disse, segundo o assunto. Não sei se ele sabe que eles têm seguro. Quer dizer, além disso, sei lá. Pois é, embora eles vão pagar a franquia e tudo mais, não vão. Quer dizer, não é como se estivessem ganhando também, mas vão. Empresas desse tipo têm seguro, né? Hein? Isso aconteceu por aqui, mas não sabíamos. Vocês lembram que comentamos desse incêndio recentemente? A gente via essa imagem, lembra que eu falava, olha, Ontário, e até naquele momento eu lembro que falei, estranho, porque dizia Estados Unidos e Ontário fica no Canadá. Aí conferi e falei, não, é Ontário, Califórnia, né? Bom, depois a gente soube que o incêndio tinha sido provocado, né? Que ainda foi provocado, como se fosse um protesto bem estranho, né? Um assunto, bom, evidentemente muito sério, parte também do que está acontecendo no mundo. Aliás, outro assunto é que isso acontece durante a Páscoa Ortodoxa. Pelo menos uma outra notícia que não seja tão negativa como o bombardeio que aconteceu nesses vilarejos lá na Ucrânia, mas pelo menos foi realizada uma troca de 350 prisioneiros de guerra. Isso sempre será positivo tanto para as famílias ucranianas quanto para as famílias russas, evidentemente. E bom, acontece um reencontro entre as famílias, 350 prisioneiros de guerra, 175 de um lado, 175 do outro, mais ou menos para formar os 350. Ou seja, é uma troca que evidentemente era importantíssima. Alguns dias antes, eu comentei aqui com vocês, eles trocaram na verdade corpos também, ou seja, de pessoas que já perderam a vida, que estavam de um lado e do outro, e aí eles trocam para que possam também, dar sepultura e toda essa situação, né? Isso também é importante dentro de tudo o que está acontecendo, né? Vamos então para outros assuntos interessantes.
Segundo relatam funcionários iranianos na base aérea de Nur Khan em Islamabad, estão sendo observados ali, então, aviões. Vamos ouvir isso. Bom, é que os aviões da Força Aérea do Paquistão estão escoltando os aviões dos Estados Unidos e os aviões dos iranianos. Ontem mostramos uma das primeiras imagens da escolta. É impressionante ver o avião. É o avião onde estão os políticos, os diplomatas, e então ao redor há vários jatos e depois atrás há um avião a mais que conseguíamos ver. Avião de inteligência usado para detectar mísseis ou ataques próximos. E esse aí está certo, quer dizer, está ali. Os paquistaneses são cheios de contrastes, ou seja, eles têm poderio nuclear, ou seja, armas nucleares. E eles têm jatos de vários tipos, ou têm 10 jatos desse tipo. Franceses e de outros países, chineses, me parecem mais que não são chineses. Os franceses são os que os hindus ou indianos têm, na verdade. Mas eles têm chineses e têm também, americanos, na verdade, querem mais. Eles certamente têm de outros países, né? Mas o ponto é que é uma força bem grande, militarmente falando, mas também há um contraste de pobreza tremendo. É uma questão, né? E eles têm áreas que estão, muito destruídas, muito afetadas por aquelas inundações e depois secas que aconteceram nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo, insisto, eles têm desenvolvimentos interessantes, pelo menos agora também. Outra das imagens que chama a atenção é esta. Essa é uma imagem que também estava pendente. São os soldados ucranianos de quem eu falei. Eles fizeram essa troca com o guia e algumas cartas das famílias que chegaram para eles, que facilitaram, digamos assim, e agora estão chegando lá com os familiares. Eles. Pelo menos isso eu não sei. Na Rússia, mas pelo menos na Ucrânia. Eles já estão há algum tempo fazendo uma espécie de terapia psicológica, pelo menos por um ano, para tentar fazer com que, os soldados não voltem tão mal depois de viverem os horrores da guerra, né? Esse é um assunto do qual reclamam lá na Rússia, que muitos aparentemente não estão sendo bem atendidos. E aí tem problema, né? Tem problemas internos nesse sentido. No final das contas, é uma sociedade que está sob muita pressão. Desse ponto de vista, não é uma guerra, é uma crise econômica. Ou seja, e a parte que eles voltam com os traumas típicos de um conflito, né? Isso é o mais difícil de tudo isso. Outra questão também que chama a atenção. Mas vamos ver se conseguimos colocar por aqui. Na imagem, aí está, essa é outra das imagens, aí está. É uma das publicações que Trump faz, na qual ele afirma que, há um grande grupo de navios que estariam indo, super petroleiros que estão indo para os Estados Unidos comprar petróleo e enormes quantidades de petroleiros completamente vazios. Alguns dos maiores em qualquer lugar do mundo estão indo neste momento para os Estados Unidos, para carregar com o melhor e mais doce petróleo e gás de qualquer lugar do mundo, mais petróleo do que as duas próximas maiores economias petrolíferas juntas e de maior qualidade. Estamos esperando você voltar rápido, ou seja, basicamente ele está fazendo sua promoção para que comprem mais petróleo dos Estados Unidos, um assunto que chama a atenção hoje. Vamos a outros assuntos importantes. Não vamos para os comentários, continuamos aqui com a comunidade. Quero estar por aqui. Silvia, como você está? Um grande abraço para toda a comunidade. Apoiem o canal com um like e compartilhando. Vocês já sabem, se inscrevam e se quiserem apoiar mais, usem o superchat ou as assinaturas, que ajudam muito o canal. Um grande abraço para Ana Hughes. Como você tem estado? Muito obrigado por ser membro do canal, por nos apoiar por tanto tempo. Agradeço muito também a Marcela. Como você tem estado, Marcela? Muito obrigado a todos os membros. Um grande abraço. E vamos comentar. Diz que impotência. O quê? O quê? Vamos ver o quê? O que diz? Perla? O que diz? Perla? Onde está? Vamos ver, espera. Onde está? Diz. Estão entregando os recursos argentinos. Milei não tem pátria. Para quem estão entregando? Como está a situação? Conta pra gente. Saudações, Perla. Se o presidente argentino nos envolveu numa guerra alheia, é claro que teremos consequências, diz Rubem. Como você está, Rubem? Grande abraço. Como você tem estado? Liceo, muy buenas, Eliseo. Tudo bem? Wendy, tudo bem?
como você tem estado? Saudações. Diz, não minta. Na Argentina não vai explodir nada, diz Silvia. Quem vai? Quem falou em explosão? Eu não disse isso, não sei, talvez nem seja comigo. Um grande abraço. Como você tem estado, Silvia? Saudações. Diz Guilhermo, a aposentadoria argentina é uma porcaria. O que fazem com os aposentados é imperdoável. Como vai, Guilhermo? Grande abraço. Saudações também para Niebla. Tundra, como está a situação? Sim, notei que muita gente está brava com isso. Extrair petróleo da Antártida, diz Walter. Existem recursos e recursos. É complicado porque lembra que tem áreas onde são quilômetros de gelo e imagino que deve ser complicado, mas em algum momento. Por isso dizem que ali pode acontecer algum tipo de guerra no futuro, porque no fim das contas ali também tem uma confusão. Não está muito claro de quem é a Antártida. Realmente quem são os donos, quer dizer, já está tudo dividido ali. Ou essa parte não está muito clara, né? Diz onde está, diz que quando os ditadores diziam que iriam fazer Israel desaparecer, ninguém disse nada, nem os Estados Unidos. Tem um presidente. Ele diz algo que poderia ser verdade ou é só uma ameaça para que pensem antes de ameaçar. Ali diz Jerry e Pedro. Ele diz, se me permite-se vender para estrangeiros sem condições essas mesmas terras onde queimaram as florestas de Cáceres, diz Perla a Canhão. Ele soltou essa sim, sem condições nem nada. Ele fala, desculpa, mas preciso dizer, se fossem argentinos, que coisa, hein? Saudações, obrigado. Está bem, eles estão ali, acho que conversando sobre algo. Não entendi se os argentinos que falam mal do atual presidente se esquecem do pacto com o Irã, que foi assinado pela rainha Elizabeth Fernandes. Diz Silvia. Saúde, Silvia. Saudações a todos. Diz, vocês viram que os corpos estão invadindo Tel Aviv. Um sinal, ela diz que... Não vi esses Francisco Cuervos. Isso me chamou a atenção. Faz umas 2 semanas, eu acho. Ele me mandou a imagem de um corvo e disse, ei. Eu respondi, poxa, não dá para ver direito. Ele me diz, mas está enorme, porque aqui não são comuns, ou seja, em Monterrey não são comuns. Na verdade, em geral, no México não são muito comuns. Aqui é mais comum, né? Tipo aquele... esqueci o nome agora, né? Porque os corvos são realmente grandes, quase do tamanho de uma águia, certo? E muito bonito, por sinal, né? Então isso me chamou a atenção. Olha que doido isso. Nunca vi tantos corvos juntos, mas realmente chama atenção. Deve ser impressionante. Não sei o que está acontecendo. Já vou dar uma olhada nisso que você falou, mas realmente deve ser impressionante. Quando chega um monte de corvos pelo tamanho, pelo quanto eles são imponentes e o quanto são inteligentes, né? Que também é outro assunto interessante sobre eles, né? Dizem que os padres chamam os corvos da TV e é impressionante. Vou conferir. Que interessante. Ele manda um abraço, diz. Ok, muito bom, diz. E sim, eram argentinos que ofereceram, dizem do meu povo, todos chamavam eles assim, todos diziam, saudações, Menho, como você tem estado? Muito boa neblina. Dizem que também há corvos na Torre de Londres e cortam os nervos das asas deles, porque senão a monarquia britânica cairia, ou algo assim, não sabia como era isso. Niebla. Segundo uma lenda, e segundo chegou até aqui, o que o louco do louco diz, trazem boas e más notícias, diz Eliseu, sempre as aves, né? Em geral, as aves têm muito disso, principalmente as aves mais imponentes, como a águia, o pelicano, o abutre, etc. Não, este diz, saudações, Silvia, até Rosário, Argentina, Mênio, muito bom. Toda a comunidade, muito obrigado por nos acompanhar. Alguns outros relatos, à noite estamos aqui, Astrid e eu, vocês já sabem, na transmissão ao vivo de todas as noites, né? Então, para conversar sobre tudo o que está acontecendo na atualização. Um forte abraço, que estejam muito bem, e se não, acho que tenham más notícias. Isso são superstições, diz Niebla. Sim, bom, nessa mistura de superstição, lenda e a beleza das aves. Não, eu acho que também faz parte do folclore, digamos assim, e você vê isso em todas as culturas. Ou seja, sempre dão significados diferentes. Também como o clássico Pobre Gato Preto, que são lindos, mas sempre, né? Ainda acho que muita gente não gosta deles. Os gatos pretos, só por isso, porque ficou a má fama dos gatos pretos. E é isso mesmo, né? É complicado.
Abraço, Mariano, muito bom. Abraço, Rubem e Marcela, muito bom. Continuamos conversando mais tarde com outras atualizações. Que tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Continuamos conversando. Até logo.